Seja bem-vindo ao projeto 150 Dias para Crescer com os Salmos. Esse projeto nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos mostrou que a meditação no livro dos Salmos traz uma oportunidade de aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. Porque o livro dos Salmos, ele começa dando instrução como ser bem-sucedido, e ele passa por várias circunstâncias da vida, nos dando vários ensinamentos, e ele fecha com o Salmo 150, dizendo que todo ser que respira, louve ao Senhor. É como se você começasse uma trajetória, um estudo, uma jornada em que você recebe informação de que você vai ser bem-sucedido se você ler esse livro e se você se aprofundar na meditação e aprender o que cada dia, em cada salmo, você aprende para se chegar mais perto de Deus. Então você abre o livro de Salmos e ele está escrito que bem-aventurado, ou seja, você vai ser bem-sucedido se você não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se sentar na roda dos escarnecedores. Mas ao invés de fazer isso, você meditar na lei do Senhor dia e noite para colocá-la em prática, porque fazendo assim você será comparado com uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas. Quando o texto fala que você vai ser comparado a uma árvore plantada a um ribeiro de águas, o ribeiro de águas traz vida. Onde existe ribeiro de águas, existem animais que estão matando a sua sede, existem várias vegetações, existem alimentos para os animais ali ao seu redor e também existe espaço para vida e prosperidade. Por isso que quando você medita na lei do Senhor, você vai ter acesso a esse ribeiro de águas que simboliza a fonte da vida, que é o nosso Deus. Quando você lê a palavra de Deus e coloca ela em prática, você está em conexão diretamente com Deus, que é a nossa fonte. E quando você tem conexão com Deus, que é a nossa fonte, você tem um rio de águas que são vivas, que correm em você. Jesus disse isso. Lá em João, no capítulo 4, uma mulher samaritana que já tinha tido 5 maridos e estava vivendo com o 6º homem e tinha ido até o poço para tirar água, estava ali ao meio-dia tirando água. Ela ia tirar água no poço ao meio-dia, que era a hora em que o sol estava mais forte, para não ser discriminada por outras mulheres. As mulheres iam logo cedo ao poço para buscar água para suas casas. Ela ia perto do meio-dia, quando ninguém mais estava lá, para apontar o dedo para acusá-la. Mas Jesus intencionalmente foi até aquele local e conversou com aquela mulher, dizendo para ela que ela estava buscando água daquele poço. Mas Jesus disse: se você soubesse que eu posso dar água, que é a água da vida, e que quem beber dela, rios de águas vivas fluirão dentro de si e não terá mais sede, você me pediria água e eu te daria. Então aquela mulher disse: me dá dessa água de beber. E aí Jesus disse que ele era a água da vida. Então, com base nesse texto de João, no capítulo 4, nós podemos perceber que quando nós meditamos na palavra de Deus, nós recebemos um rio de águas vivas que correm dentro de nós, que quer dizer que nós recebemos paz, alegria, relacionamento com Deus quando nós meditamos na palavra de Deus. E prosseguindo na leitura do livro dos Salmos, quem está acompanhando essa série pôde perceber, nós fomos aprendendo que quando nós estamos em
angústia e em aflição, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, como diz o Salmo 46. Quando nós estamos com a falta de alguma coisa, o Salmo 23 vai nos dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, na doença, o Senhor é aquele que nos sustenta, como diz o Salmo 38. Quando estamos em perigo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. Quando nós estamos cercados por inimigos, nós podemos dormir sem ter insônia, porque é o Senhor que nos sustenta. O Salmo de número 3 fala isso. Quando nós estamos sendo castigados por Deus, Deus está nos corrigindo para o nosso próprio bem. O Salmo 44 e o Salmo 74 nos falam isso. Quando nós estamos em dúvida sobre a nossa identidade, pensamos que não temos valor. O Salmo de número 8 nos fala que o Senhor entregou para o homem o domínio de todas as coisas criadas. Quando nós estamos passando por situações de abatimento, o Salmo 42 vai dizer: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Quando nós pensamos que Deus se esqueceu de nós, que estamos sozinhos, que Ele não ouve a nossa oração, o Salmo 13 vai dizer: até quando o Senhor permanecerá longe de mim? Será para sempre? Eu sei que ainda cantarei louvores ao Senhor. Então, o Salmo 13 mostra que os próprios salmistas tiveram momentos, passaram por momentos da vida em que eles sentiram que Deus estava longe, mas eles sempre terminavam a oração com fé, acreditando que o Senhor estava com eles, e isso serve como inspiração para nós lembrarmos que o Senhor está sempre conosco. E quando nós estamos alegres, quando nós estamos felizes, quando nós estamos recebendo as bênçãos do Senhor, nós também temos motivos para celebrá-lo e louvá-lo. O Salmo de número 100 fala: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. E em todos esses momentos, em todas as circunstâncias, Deus está conosco. Quando nós partirmos dessa vida, o Salmo 90 fala: o que é a vida do homem? É como um sopro que passa por essa terra. Vivemos entre 70 anos e quando alguns, pela sua robustez e força, chegam aos 80, grande parte dos seus dias é enfado e cansaço. Mas para o Senhor, 1000 anos são como a vigília que passou. O Senhor é de geração em geração, de eternidade em eternidade. Então ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos, portanto, a contar cada dia, para estarmos mais perto de Deus, para que, quando partirmos dessa vida, possamos estar com Ele na eternidade. Se cometemos pecados, então lemos o Salmo 51, quando Davi cometeu o pecado de adultério e depois homicídio, matando o marido da mulher com quem ele se deitou, mas ele se arrependeu e o Senhor o perdoou, e ali ele escreveu uma oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável, dizendo para Deus criar nele um coração puro, porque ele reconheceu que tinha um coração mau, e o Senhor recebeu essa oração, e hoje lemos nos Salmos que o Senhor aceita o nosso arrependimento e a nossa conversão. Às vezes tropeçamos sentindo inveja de alguém, mas podemos perceber que a inveja
daqueles que praticam a maldade não tem sentido, porque os que praticam a maldade perecem e não são mais. O Salmo 73 mostra que Asaf, que era o líder de louvor no templo na época do rei Davi, chegou a olhar para os ímpios e dizer: parece que eles estão indo muito bem, parece que eles estão sem nenhum problema, parece que tudo acontece como eles querem, e eu cheguei a ter inveja dos ímpios e por pouco os meus pés resvalaram. Mas eu entrei no santuário e entendi que o ímpio é como um sopro. Ele passa e depois ele não é mais, mas aquele que é justo permanece, porque tem a comunhão com Deus e alcança a eternidade. Então, o livro dos Salmos, ele nos traz essas visões da vida, nos mostra que Deus está conosco o tempo todo. E o livro dos Salmos é um livro que é usado pelo povo hebreu como o livro dos louvores, tanto que o livro dos Salmos em hebreu se chama Tehillim, se escreve Tehillim. Em hebraico, Tehillim significa louvores, e o povo judeu usa o livro dos Salmos para cantar a Deus, para cantar as suas alegrias e para cantar também nas suas tristezas e nas suas lamentações, honrando ao Senhor, lembrando que é Ele que sempre está com o povo, seja quando eles estão se sentindo sozinhos, seja quando eles estão sendo castigados, seja quando eles estão em arrependimento dos pecados, seja quando eles têm motivos para louvar a Deus, seja para lembrar de todas as maravilhas que Deus realizou pelo povo de Israel, e seja para lembrar de todas as vezes que o povo pecou e o Senhor e o povo depois foi castigado, e depois eles se arrependeram, e depois Deus os perdoou. Então existe um ciclo que acontece com o povo de Israel. Muitas vezes eles pecavam, depois eles se arrependiam, Deus castigava o pecado, colocava o castigo em razão do pecado. Quando eles estavam sendo castigados, eles se arrependiam porque viam que Deus os estava castigando, querendo trazê-los de volta. O Salmo 44 e o Salmo 74 falam isso, são salmos que falam que é bom que eles foram castigados, porque o castigo os fez se arrependerem dos pecados e tornarem para Deus. E depois, quando eles se arrependem, Deus traz a alegria e a misericórdia novamente sobre o povo. Então hoje nós vamos meditar justamente sobre um salmo que fala disso, que é o Salmo 106. Você está vendo aqui Salmos capítulo 106, mas o correto é você dizer Salmo no singular 106. Quando você fala de salmos no plural, você está falando da coletânea, da coleção, da reunião dos 150 salmos. Quando você fala no singular salmo e fala o número daquele salmo, você está falando a respeito de um salmo específico. E você está vendo na tela capítulo 106, mas o livro de Salmos não tem capítulos. Cada salmo é independente. Os autores dos salmos foram escrevendo ao longo dos anos os salmos, e depois esses salmos foram reunidos e formaram para formar o livro dos salmos. Mas cada salmo é independente um do outro. Não existem capítulos. Então, diga Salmo 106. Aqui nessa Bíblia tem um capítulo, está escrito capítulo porque é uma Bíblia digital, é uma Bíblia de ensino, de estudo. Então, para facilitar o estudo, eles colocaram aqui capítulo, mas não existe capítulo no livro dos Salmos. Cada salmo, um salmo não está ligado com outro. Agora, aqui, o Salmo 106, ele tem uma relação com o Salmo 105. Especificamente, esses dois salmos têm uma relação. Nós lemos o Salmo 105 e no Salmo 105 nós vimos que lá
existe uma ideia de... Vamos aqui voltar para o Salmo 105 e ver aqui. Ele começa o Salmo 105 dizendo assim: Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Versículo 2: cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. 3: Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Versículo 4: Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. O Salmo 105, ele é um salmo que começa falando a respeito de louvar a Deus, e de contar as maravilhas que Deus fez entre o povo. E aí, quando você lê o Salmo 105, nós já fizemos a leitura, ele fala das maravilhas que Deus fez pelo povo de Israel. Agora, o Salmo 106, entrando aqui agora no Salmo 106, ele faz o contraponto com o Salmo 105. No Salmo 105, fala-se da história do povo de Israel, contando das maravilhas que Deus fez pelo povo. O Salmo 106, ele tem uma outra lógica. Ele começa dizendo assim, ó, vamos ler aqui. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Versículo 2. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Ele está fazendo uma pergunta. Quem que vai falar a respeito das maravilhas, das obras poderosas? Lá no Salmo 105, ele fala das maravilhas. Aqui no Salmo 106, ele fala das obras poderosas do Senhor. Quem anunciará os seus louvores? Aí o versículo 3 fala: Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Então ele está dizendo assim: bem-aventurados os que observam o direito. Observar o direito não é só olhar o direito. Observar o direito significa ler e cumprir o direito. Bem-aventurados os que observam, ou seja, os que cumprem o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. E aí, nós vamos começar a ler aqui uma sequência de pecados. O Salmo 105 fala das bênçãos que Deus realizou entre o povo de Israel. O Salmo 106 conta as várias vezes que o povo de Israel pecou contra Deus. E o Salmo 106 ele começa dizendo louvai ao Senhor e ele vai terminar dizendo assim: o Senhor é misericordioso. Então louvem ao Senhor, bendigam ao Senhor. E no meio do Salmo 106, nós vamos ler aqui, ele vai falando de todos os pecados que o povo de Israel cometeu, que sempre o povo pecava, e aí Deus trazia um castigo. Depois Deus castigava, e o povo se arrependia, e depois Deus trazia de volta a misericórdia e as bênçãos sobre o povo. Então, o Salmo 106 mostra para nós o seguinte: nós, na nossa comunhão com Deus, podemos errar. E nós muitas vezes tropeçamos e erramos. E não só uma vez. Ao longo da nossa vida, nós tropeçamos algumas vezes. Mas todas as vezes que nós tropeçarmos, o Senhor vai colocar um castigo. Mas Ele não vai colocar um castigo porque Ele é cruel, porque Ele é mau, porque Ele não quer o nosso bem. Ele vai colocar o castigo para que nós nos arrependamos. E quando nós nos arrependemos, Ele vem e derrama novamente a sua misericórdia e nos dá mais uma chance. Nós vamos ler aqui o Salmo 106. Ele começa dizendo: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Quem é que vai anunciar as suas obras poderosas? Bem-aventurados são os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Por que esse versículo 3 fala isso? Porque ele está dizendo assim: aquele que observa a lei de Deus em todos os momentos, que obedece a Deus em todos os momentos sem tropeçar, mas segue corretamente, fielmente sempre, não vai precisar passar por sofrimentos. Não vai precisar passar por sofrimentos desnecessários,
Porque todo mundo passa por sofrimentos nessa vida. Mesmo que você seja completamente correto e siga a Deus, Deus você vai passar por alguns sofrimentos para cumprir o propósito de Deus. O próprio Senhor Jesus morreu na cruz. Ele não cometeu nenhum pecado, ele observou o direito e a justiça. Mas a cruz era o caminho para a salvação da humanidade. Então, esse sofrimento, que é o sofrimento que você passa porque tem relação com o propósito, ele é um sofrimento, mas ele é um sofrimento útil, que vai trazer frutos para o reino de Deus. A questão é você passar por sofrimentos porque você tropeça, peca, não observa a lei de Deus. Desse sofrimento, aquele que honra a Deus e respeita a Deus, ele vai ser livrado. Ele não vai precisar passar por um sofrimento inútil, um sofrimento desnecessário, um sofrimento em razão do pecado. Então o versículo 3 fala: bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Nós vamos ver aqui que o povo cometeu pecados. Então ele começa dizendo: louvem ao Senhor. E aí existe uma oração aqui, os versículos 4 e 5. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. 5. Para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije. Regozijar significa ter regozo, vem de regozo, regozar, significa gozar de volta, quer dizer ter alegria, para que eu me regozije com a tua herança, para que eu me alegre com a tua herança. Então aqui nos versículos 4 e 5, o autor do Salmo 106 está fazendo uma oração individual, ele está fazendo uma oração pessoal, ele está pedindo para Deus lembrar dele com a bondade sobre o povo. E isso aqui nos mostra que, mesmo quando Deus está castigando o seu povo, existe espaço para que cada pessoa faça a sua oração individual, pedindo que Deus tenha misericórdia dela. Então aqui ele está dizendo que devemos louvar ao Senhor em todos os tempos, e ele está dizendo que bem-aventurado é aquele que observa o direito e que pratica a justiça sempre. E aí ele faz um pedido de oração, ele faz um pedido para ele, uma oração individual, para Deus abençoá-lo, segundo a bondade de Deus. E aí ele começa confessando os pecados do povo dele. Aqui nós vemos uma oração pela própria nação de Israel. Ele ora pedindo por ele, mas ele também pede pelo povo dele. Veja que ele fala aqui, no versículo 4. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Ele está pedindo, mas ele quer que o povo dele seja perdoado, que o povo dele seja abençoado. Visita-me com a tua salvação. Agora, versículo 5. Por quê? Por que eu quero ser visitado pela tua salvação? Versículo 5. Para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo. Então ele quer ficar alegre juntamente com o povo, para que eu me regozije, para que eu tenha um gozo de volta com a tua herança. A herança de Deus, ele está se referindo ao povo de Israel. E agora ele começa, a partir do versículo 6, contar os pecados. Nós dividimos aqui cada pecado em uma cor. Então, o primeiro pecado, versículos 6, 7 e 8, está aqui em verde. Nós pecamos como os nossos pais. Cometemos iniquidade, andamos perversamente. Então ele está reconhecendo, nós fizemos coisas erradas. Versículo 7, nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Versículo 8, não obstante, ou seja, apesar disso,
ele, que é o Senhor, os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Então, quando eles estavam perto do Mar Vermelho, eles reclamaram de Deus. Deus poderia ter matado o seu povo, mas Deus perdoou, deu livramento para eles. E ele está dizendo: nós cometemos pecado, não acreditamos no seu poder. Os nossos pais reclamaram, mas o Senhor, por amor do seu nome, porque o nome de Deus é Deus, ele é amor. Então, pelo amor dele, pelo nome dele, ele disse: mesmo assim, eu vou ajudá-los. Então ele está dizendo: nós pecamos, mas o Senhor nos ajudou. Isso é um motivo para louvar a Deus. Agora a segunda parte, o versículo 9 ao 12, aqui na cor azul. Ele repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como deserto. Versículo 10. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. Versículo 11. As águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Versículo 12. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Então aqui, do versículo 6 até o versículo 12, ele está falando a respeito da passagem pelo Mar Vermelho. O povo de Israel saiu do Egito e quando eles começaram a caminhar pelo deserto para irem embora da escravidão, o faraó, que era o rei do Egito, se arrependeu de ter libertado eles e mandou o exército correr atrás do povo e trazê-los como escravos novamente. Então, quando eles estavam na frente do Mar Vermelho, eles começaram a reclamar e dizer que Deus tinha tirado eles para matá-los. Só que Deus fez o seguinte: abriu o Mar Vermelho. E o mar ficou em duas partes, e eles passaram em seco, como se fosse no deserto. Depois, quando o exército do Egito entrou atrás deles, as águas voltaram e eles morreram afogados. Então aqui ele está contando esse primeiro pecado, em verde, versículos 6 a 8. O que o povo fez? O povo pecou. Em azul, a resposta de Deus. Deus deu a bênção para eles. Agora vem aqui o segundo pecado, versículo 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. 14. Mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. 15. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. Versículo 16. E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. 17. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu a gente de Abirão. Versículo 18. E lavrou um fogo na sua gente, a chama abrasou os ímpios. Essa segunda parte aqui, o que aconteceu? Eles estavam sendo guiados pelo deserto com a ajuda de Moisés e com a ajuda de Arão. Moisés recebia os conselhos, as orientações de Deus e passava para o povo. Arão era o sacerdote, que apresentava as orações e os sacrifícios pelo povo. Quando eles estavam no deserto, Datã sentiu inveja de Moisés. E ele pensou: por que só Moisés que lidera o povo e Arão? E Abirão se levantaram contra eles. Então Deus fez com que eles fossem colocados em julgamento. Deus abriu a terra e eles foram engolidos pela terra. Então o que ele está dizendo aqui? Que ao invés do povo se agradecer a Deus porque tinha líderes preparados por Deus para conduzi-los pelo deserto, eles quiseram se rebelar contra Deus. Eles quiseram dizer: nós é que mandamos, nós é que governamos, nós é que reinamos. Não tem que ser Moisés, não tem que ser Arão, nós fazemos o que nós queremos. Eles se esqueceram que Deus
estava dando as orientações para Moisés. Então eles se deixaram levar pela cobiça. Eles queriam fazer a vontade deles. E aí Deus fez o quê? Abriu a terra e engoliu os rebeldes. Agora vem a terceira parte que eles pecaram. Versículo 19. Eles fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. A Bíblia conta que quando eles chegaram em Horebe, Moisés subiu para falar com Deus, para receber orientações, e o povo, só que Moisés demorou um pouco, e o povo ficou impaciente. Ao invés deles adorarem a Deus, eles falaram para Arão, para fazer um bezerro para que eles adorassem o bezerro. Então eles fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. Versículo 20: e converteram a sua glória, a glória de Deus, na figura de um boi que come erva. Versículo 21: esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. Versículo 22: maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho. 23: pelo que disse que os teria destruído se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele naquele transe, para desviar a sua indignação a fim de os não destruir. Então, na hora que Deus ia matar o povo de Israel por eles adorarem um bezerro, Moisés se colocou na frente e disse: Senhor, se o Senhor destruir o seu povo, o que os outros povos dirão? Que o Senhor é cruel e matou seu próprio povo. Então ele intercedeu Moisés, e Deus escutou a oração de Moisés pelo povo e os poupou. Então ele está dizendo aqui, eles pecaram fazendo isso, mas Moisés intercedeu e Deus os perdoou. Aqui Moisés, ele fez o papel que Jesus hoje faz por nós. Nós pecamos, mas Jesus se colocou à disposição de Deus para morrer em nosso lugar na cruz. E hoje nós recebemos o perdão dos nossos pecados por causa de Jesus. Moisés, ele se colocou como um tipo de Cristo, como um tipo de ungido de Deus para livrar o povo de Israel, assim como Jesus, que é o antitipo, ele é aquele que vem e faz agora a salvação, entrega a salvação para nós. Agora vem o versículo 24. Eles também desprezaram a terra aprazível e não creram na sua palavra. Quando eles entraram na terra prometida, eles ficaram reclamando também. Versículo 25. Antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Versículo 26. Pelo que levantou a mão contra eles. Então veja, eles cometem o pecado, Deus vem e coloca a mão contra eles, coloca o castigo, afirmando que os faria cair no deserto. Aí versículo 27, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Deus disse, vou colocar o castigo. Aí versículo 28, também se juntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Baal Peor era um deus que foi colocado no meio do povo. E eles foram lá e sacrificaram para esse Deus. Versículo 29. Assim o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Eles receberam castigo. Aí vem o versículo 30 e 31. Nós colocamos aqui em rosa, porque aqui tem um ponto de aconteceu algo diferente, que foi isso aqui. Versículo 30. Então se levantou Finéias, que executou o juízo e cessou aquela peste. 31. E isto lhe foi imputado por justiça, de geração em geração para sempre. Quando o povo estava no pecado, eles se juntaram com Baal Peor. Esse Finéias aqui, ele foi no meio do povo e matou um israelita que trouxe uma mulher que era de outro povo
para se deitar com ela. Deus tinha dado uma ordem: não cometam pecados, não se misturem com outros povos. E o povo estava todo se misturando e adorando aqui Baal-peor. Estava adorando outros deuses. E o Finéias, quando viu o israelita trazendo outra mulher de outro povo e indo para a tenda dele, ele entrou na tenda e matou os dois. E ele matou os dois dizendo: que vocês morram, mas que o pecado não fique entre o nosso povo. E quando a Bíblia conta que quando Finéias fez isso, a peste que estava sobre o povo parou. Então aqui no versículo 30 e 31, o autor do Salmo 106 dá um destaque diferente. A ideia aqui, ele vem falando dos pecados, ele vem falando: o povo pecou, Deus castigou, depois o povo pecou e Deus castigou. E aqui no 30 e no 31 ele fala: mas teve alguém que foi diferente. O Finéias, ele praticou a justiça. Então ele merece receber o reconhecimento. Vou colocar o nome dele aqui no meio dos salmos para lembrar do nome dele. Ele é uma das pessoas que cumpriu esse versículo 3 aqui, que ele fala aqui no versículo 3: bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Ele manteve a fidelidade ao Senhor, aqui no 30 e no 31. E aí ele volta na mesma linha de raciocínio. Falar dos pecados do povo, que o povo recebeu o castigo. Novamente, aqui versículo 32. E indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles. Aqui está falando a respeito de um momento em que faltou água. E Deus disse para Moisés: o povo está reclamando. Então vá na frente daquela pedra e diga para a pedra assim: que caia água da pedra. Só que Moisés estava com tanta ira que o povo estava reclamando contra o Senhor, que Moisés chegou na rocha e disse assim perante o povo: vocês estão falando mal de Deus. Por acaso Deus não pode fazer cair água dessa rocha? Então vejam. E aí Moisés pegou o cajado e bateu na rocha. Logo depois que ele bateu na rocha, a água saiu. O povo bebeu. Mas Deus disse para Moisés: eu falei para que você falasse que a rocha desse água, e você bateu, você feriu a rocha. Então houve uma desobediência de Moisés diante de Deus. Então Deus disse para Moisés: por causa disso você vai chegar e levar o povo até a entrada da terra prometida, mas você não vai entrar na terra. E Moisés chegou até a entrada da cidade, da terra, mas não pôde entrar na terra por causa disso. E o salmista aqui está dizendo, no versículo 32, eles indignaram a Deus também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles. Ou seja, Moisés não pôde entrar na terra prometida por causa de tanta raiva que eles colocaram em Deus e no próprio Moisés. E esse versículo 32 nos dá um ensinamento. Nós precisamos ter paciência. Quando o povo todo está sendo rebelde contra Deus, nós precisamos manter a calma e manter a nossa confiança em Deus. É algo difícil. Às vezes você está dentro de uma família em que todo mundo está contra Deus e você precisa ser forte e se manter resistente em levar a sua família para Deus. Versículo 33, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Então ele perdeu a cabeça a Moisés. Agora o versículo 34, eles também, outro pecado que eles cometeram, não destruíram os povos, como o Senhor lhes dissera. Quando eles entraram na terra prometida, Deus disse para eles: destruam todos os povos para que vocês não se misturem com eles, para que vocês não peguem os costumes deles, para que vocês não pequem. Aí versículo 35, antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras.
36. E serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. 37. Demais disto, sacrificaram os seus filhos e suas filhas aos demônios. Veja que eles aprenderam as tradições dos outros povos e eles chegaram até mesmo a queimar os próprios filhos para os outros ídolos. Versículo 38. E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. 39. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos. 40. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança. 41. E os entregou nas mãos das nações, e aqueles que os aborreciam se assenhorearam deles. Ou seja, Deus permitiu que os povos vencessem os israelitas em muitas batalhas, em muitas guerras, e os colocassem como escravos. Deus que deixou isso acontecer, como castigo por eles terem desobedecido a Deus. Aí versículo 42. E os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo de suas mãos. 43. Muitas vezes os livrou, mas eles provocaram-no com seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Então, mais uma vez, eles pecam e Deus coloca castigo na vida deles. Aí, versículo 44. Contudo, atentou para sua aflição. Aí eles se arrependem, ficam aflitos, e aí Deus olha para eles no sofrimento deles. Atentou para sua aflição, ouvindo o seu clamor. 45. E lembrou-se do seu concerto. Concerto com C significa pacto, significa aliança. Então Deus, quando eles se arrependeram, ele lembrou-se do seu concerto, do seu pacto, e compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Então ele quer dizer, Deus tocava nos povos que dominavam os israelitas para que tivesse misericórdia deles. Então, versículo 47, ele termina o salmo agora. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Ou seja, tenhamos alegrias em louvar ao Senhor. 48. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga, Amém. Louvai ao Senhor. Então, ele é um salmo que foi escrito para dizer assim, louvem ao Senhor. Ele começa, veja o começo do salmo. Louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Ele fala isso e aí ele começa a contar a história do povo de Israel. Quantas vezes o povo desonrou a Deus? Quantas vezes na história eles foram desobedecendo a Deus? Mas Deus é bom, porque todas as vezes ele se compadecia quando o povo se arrependia e os abençoava. O povo reclamava, mas ele deixava eles passarem no mar em seco. O povo reclamava, mas ele mesmo assim dava água. O povo pecava, adorando outros deuses, mas Deus colocava o castigo e eles se arrependiam. E Deus mais uma vez era bondoso com eles. Então ele está dizendo, louvai ao Senhor porque ele é bom, a sua benignidade é para sempre. Versículo 2, quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Ele está dizendo, veja quantas coisas Deus já fez por nós. Então, versículo 3, bem-aventurados são os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Bem-aventurado aquele que sempre faz a coisa certa. Mas ele termina o salmo dizendo, apesar de todos os pecados, Deus sempre foi bom. Então, louvai ao Senhor. E ele termina dizendo assim, veja que ele fala aqui, o último versículo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga Amém. Então ele está dizendo, louvem ao Senhor, louvai ao Senhor, porque ele é sempre bom. Deus abençoe a sua vida e agora quero fazer um convite para você que ouviu essa mensagem
e ainda não recebeu a Jesus. Nós lemos aqui que quando eles fizeram o bezerro de ouro, Moisés se colocou na frente, intercedendo pelo povo. Aqui no versículo 23, veja aqui no topo da tela. Pelo que disse que os teria destruído se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele. Então Moisés se colocou na frente do povo, intercedendo pelo povo para que Deus não os matasse pelos seus pecados. Jesus veio para a terra e morreu por toda a humanidade e para se colocar à nossa frente, para recebermos a salvação. Se você ainda não recebeu Jesus, você precisa dele para receber o perdão dos seus pecados, porque foi ele que veio em carne e morreu na cruz com o propósito de que o sangue dele nos remisse dos nossos pecados. Então, a Bíblia fala que lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que morresse por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então você precisa crer em Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador. E aí, confessando que você realmente acredita nele como Filho de Deus, você recebe o perdão dos seus pecados, e com o perdão dos pecados você se torna filho de Deus, recebe o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus em você, morando com você, e que você recebe quando você recebe Jesus. E quando você tem o Espírito Santo morando em você, você tem a marca de que você vai entrar no céu quando você falecer. Quando você morrer, você parte para a vida eterna com Deus, porque você recebeu o Espírito Santo e andou conforme as orientações do Espírito Santo. Mas, para que você entre no céu, enquanto você estiver aqui na terra, você precisa obedecer, ouvir e obedecer o que o Espírito Santo disser a você. Se no meio do caminho você resolver mudar de ideia, você é livre. Deus não obriga ninguém a morar no céu. Na realidade, a decisão é sua. E Deus quer que você more no céu. Então, receba Jesus e você vai receber o perdão dos pecados. Você vai ser filho de Deus. Você vai receber o Espírito Santo. E se você obedecer às ordens do Espírito Santo enquanto estiver aqui na terra, que vão ser para o seu bem, você vai receber a vida eterna. Vai estar para sempre com Ele na eternidade. Então, se você quer receber a Jesus, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar e te seguir até a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Agora que você recebeu Jesus, você recebeu o perdão de seus pecados, agora você é filho de Deus, agora você é filha de Deus, agora você recebeu o Espírito Santo em você, e o Espírito Santo vai dizer a você quando você estiver errado, apertando o seu coração. Sempre que você sentir um aperto no coração quando for fazer alguma coisa, é o Espírito Santo dizendo a você: isso está errado. Aqui existe um perigo. E quando você sentir paz, e muitas vezes o Espírito Santo disser a você: faça assim, vá por aqui, ele estará na sua frente te ajudando a seguir pelo caminho do céu. E também o seu nome foi escrito no livro da vida, que é um livro que fica no céu, que recebe os nomes dos que recebem Jesus. Deus abençoe a sua vida. Agora procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Ele, porque você não deve e não precisa adorar nenhum anjo,
nenhum santo e nenhuma imagem. Nós vamos ler no Salmo 115 que as imagens de escultura têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não apalpam e pés que não andam. Que aqueles que adoram a essas imagens sejam semelhantes a elas. É o que diz o Salmo 115. Em outras palavras, somente Deus é digno de adoração. Somente Deus merece a nossa oração e o nosso louvor por intermédio de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar para nos perdoar os pecados. Então siga com Ele, porque Deus ama a sua vida, e como nós lemos aqui no Salmo 106, Ele sempre colocava o castigo para que o povo se arrependesse, para que Ele pudesse abençoá-los novamente. Quando o Senhor castigá-lo, quando Ele castigá-la, agradeça, porque o castigo sempre vem para nos trazer de volta para o reino dele. Nunca para simplesmente nos ferir ou nos machucar, porque o Senhor é bondoso e, como diz aqui o versículo 1, louvai ao Senhor porque Ele é bom, a sua benignidade é para sempre, Ele quer o nosso bem. Por isso, vêm os castigos, para que haja arrependimento, para que possamos receber mais uma vez dele o bem. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, grandemente, com graça e paz. Amém.